Bem, nestas aulas nós vamos começar o estudo da termodinâmica e nós vamos começar esses estudos falando da calorimetria e da lei zero da termodinâmica. A calorimetria trata do estudo da transferência de calor entre corpos que se encontram a distintas temperaturas. A gente vai ver que a lei zero da termodinâmica vai nos dizer que quando a gente tem essa situação de corpos a distintas temperaturas, vai se gerar um fluxo de calor, de energia térmica, do corpo mais quente para o corpo mais frio, de tal maneira que os corpos tendem a equilibrar sua temperatura, tendem a alcançar o que se chama de equilíbrio termodinâmico, onde a temperatura é a mesma em todas as partes do sistema. A gente vai ver também nesta aula a mudança de fase de um material, né? Que é outro efeito do calor. Quando a gente dá calor a um sistema, e se esse sistema se encontra na temperatura certa, onde acontece a transição de fase, digamos, de sólido para líquido, quando a gente dá calor ao sistema, ele pode utilizar esse calor não em aumentar sua temperatura, senão em fazer a transição de fase, a mudança de fase. Certo? Mas se a gente não está no ponto crítico, no ponto da transição, quando a gente dá calor ao sistema, ele utiliza esse calor para aumentar sua temperatura, que é o que a gente está vendo aqui agora. A gente está dando certo calor para este corpo e esse calor vai provocar um aumento na temperatura do corpo. E esta relação entre calor e aumento de temperatura vai depender da massa, né, da quantidade do material e do tipo do material. Vai depender se este aqui for uma massa de cobre, de chumbo ou alumínio, né? Esta dependência com o tipo do material vem deste termo aqui, que é o calor específico do material. E este calor específico é a quantidade de calor necessária para que uma amostra de 1 grama deste material aumente sua temperatura em 1 grau, certo? Então, se a gente tem 1 grama do material, para que ele aumente 1 grau sua temperatura, a gente tem que ministrar um calor que vai ser igual a C, certo? Mas neste caso a gente tem um certo calor Q. Então o calor absorvido pelo corpo vai estar relacionado com o aumento da temperatura ΔT, seguindo esta fórmula aqui. O calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes o aumento da temperatura, certo? Aqui a gente pode ver que se a massa for 1 grama e a temperatura for 1 grau, este aqui fica 1, este fica 1 e o calor é exatamente igual a C. É o calor necessário para que 1 grama aumente a temperatura em 1 grau. Se a gente tem uma massa maior que 1 grama, m gramas, e queremos um aumento de ΔT graus, que não seja 1 necessariamente, essa aqui vai ser a fórmula que a gente precisa utilizar. Aqui é importante notar que as unidades do calor específico são calorias por grama por graus, e em particular o calor específico da água, por exemplo, é 1 caloria por grama por graus, e o calor específico do chumbo, por exemplo, vai ser 0,03 calorias por grama por grau, certo? Eu estou colocando esses dois valores para indicar que a água tem um calor específico muito maior que os metais, certo? É 30 vezes maior o calor específico da água. Isso quer dizer o quê? Que para que a água aumente em 1 grau, a gente precisa dar muito calor, certo? Já para um metal, o chumbo, por exemplo, a gente precisa dar pouco calor para que ele aumente a temperatura em 1 grau, certo? Ele é mais sensível, digamos. Aumenta mais rápido a temperatura com menos calor. Bem, agora nós vamos falar sobre a lei zero e o equilíbrio termodinâmico. A lei zero da termodinâmica diz que quando a gente tem dois corpos a temperaturas distintas, aqui temos um corpo de massa 1, M1 e calor específico C1, é um tipo de material. Ele é um corpo frio, uma temperatura T1, e a gente está colocando ele em contato com outro corpo quente, temperatura T2 maior que T1, e este corpo tem massa M2 e calor específico C2, é outro corpo de outro material. No início, então, a gente tem que os dois corpos têm temperaturas distintas, né? A temperatura 1 é menor que T2
Y debido a esa diferencia de temperaturas, a ese gradiente de temperaturas, va a existir un fluxo de energía térmica, né? Vai existir uma transferência de calor do corpo mais quente para o mais frio. E esta transferência vai se manter enquanto as temperaturas sejam distintas. Esse calor, então, tende a aumentar a temperatura do corpo frio e a diminuir a temperatura do corpo quente. E o processo vai ser tal que, após um certo tempo, as temperaturas se igualam, né? Após certo tempo suficientemente longo, a gente vai ter que a temperatura do corpo 1 no final vai ser igual à temperatura do corpo 2. E esse valor dessa temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio, certo? O equilíbrio termodinâmico é o que a gente encontra depois de um tempo suficientemente longo, no qual a gente vê que o sistema tem uma temperatura uniforme. Todos os corpos têm uma mesma todas as partes do corpo têm a mesma temperatura. E essa temperatura é a temperatura de equilíbrio. O valor da temperatura de equilíbrio vai ser um valor intermediário entre a temperatura menor no início e a temperatura maior do corpo quente, certo? Ou seja, o corpo 1 começava a uma temperatura 1, T1, o corpo 2 começava a uma temperatura T2, e após certo tempo, eles dois chegam na mesma temperatura que a temperatura de equilíbrio. Esta temperatura vai estar no ponto entre as duas temperaturas. Vai ser maior que T1, mas menor que T2, certo? As temperaturas tendem a se igualar em um ponto, um valor entre as duas temperaturas iniciais. E então acontece que o corpo 1 vai estar absorvendo certo calor que 1 vai ser o calor absorvido pela massa 1. E o corpo 2 vai estar diminuindo sua temperatura. Ele vai estar perdendo calor, corpo 2, certo? Que 2, então, é o calor liberado pela massa 2. Só que, pela conservação de energia, a gente tem que o que absorveu o corpo 1 tem que ser igual ao que foi liberado pelo corpo 2, certo? O calor que 1, então, tem que ser igual ao calor que 2. O que perdeu um vai ser o que ganhou o outro. Só que estes calores têm sinais opostos, né? Um é positivo porque é um calor absorvido e o outro é negativo porque vai ser um calor perdido. Então, a gente pode escrever que eles são iguais, mas tem o sinal trocado, né? O sinal oposto. Com esta relação entre os dois calores, a gente pode encontrar a temperatura de equilíbrio no final, certo? Então, digamos, a gente tem as informações das massas e dos calores específicos e das temperaturas iniciais. E com estas informações, né, a gente quer encontrar o valor da temperatura de equilíbrio dos dois corpos. Certo? Digamos, a gente tem 1 kg de chumbo a 100 graus e a gente tem 3 kg de alumínio a 300 graus. Quando a gente junta, qual que vai ser a temperatura de equilíbrio? Certo? A gente pode encontrar esta temperatura de equilíbrio com esta relação aqui, que o calor 1 tem que ser igual ao calor 2, só que como um é um calor absorvido positivo e outro vai ser um calor perdido negativo, eles são iguais, mas com sinal oposto, né? Com sinal menos aqui. Ok. Com isso, então, a gente pode encontrar a temperatura de equilíbrio. Pela calorimetria, a gente está vendo, né, que o calor absorvido por este corpo vai ser a massa M1, o calor específico dele e a variação de temperatura dele, certo? A gente tem a massa, um calor específico, quanto que foi a mudança de temperatura, o produto vai ser o calor absorvido por ele. Só que a mudança da temperatura aqui vai ser a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é a temperatura T1. Isso que vai ser positivo, porque a temperatura de equilíbrio é maior que T1, então tudo isso aqui é positivo.
Para o corpo 2 a gente tem a mesma coisa, o calor de Q2 vai ser a massa M2, o calor específico dele e a variação da temperatura dele. A massa M2 vezes C2 e a variação da temperatura aqui vai ser a temperatura final, que é T equilíbrio, né? Menos a temperatura inicial dele, de 2, que seria T2. Este aqui é negativo, porque a temperatura de equilíbrio é menor que T2, então essa diferença é negativa. Bem, com isto, então, a gente pode escrever que Q1 é igual a menos Q2 ou que Q1 mais Q2, a soma, tem que dar 0, né? Quando a gente soma, então, a gente vai ter que M1C1 T equilíbrio menos T1 mais M2C2 T equilíbrio menos T2 tem que ser igual a 0. A gente pode fatorar a temperatura de equilíbrio aqui, vai ficar M1C1 por este lado, mais M2C2, certo? E este termo menos M1C1T1 pode vir para este lado, para o lado direito. E este termo também, menos M2C2T2, vem para o outro lado a somar também. Portanto, daqui a gente tem que... Qual que é a fórmula da temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio vai ser esta soma M1C1T1 mais M2C2T2 dividido por M1C1 mais M2C2. Essa fórmula é importante porque com ela a gente consegue prever qual que teria que ser a temperatura de equilíbrio do sistema. Se a gente conhece as massas e os tipos, os materiais no início, a gente sabe qual que vai ser a temperatura de equilíbrio. Mas esta fórmula é importante também por razões práticas. Aqui a gente está supondo que a gente conhece as massas M1, temperatura 1, T1, T2 e os tipos dos materiais, os calores específicos dos materiais, C1 e C2. E com isso a gente encontra a temperatura de equilíbrio. Mas a gente pode ser que a gente não tenha o calor específico de um dos materiais, certo? Digamos que a gente não tem C2. Queremos encontrar o calor específico de C2 e a gente encontra ela se a gente conhece o valor da temperatura de equilíbrio. Ou seja, por exemplo, a gente pode ter aqui uma massa de água, digamos, um experimento. No laboratório a gente teria uma massa de água, digamos, e calor específico da água, certo? Digamos que a gente tem a temperatura da água, que seja a temperatura fria, que seja a temperatura ambiente, 30 graus, certo? O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau. E digamos que a gente tem 1 kg de água, 1 litro, né? E dentro desta água a gente vai colocar um material que a gente não sabe qual que vai ser o calor específico dele, certo? A gente pesa ele, a gente conhece a massa, mas não conhecemos o calor específico desse corpo. E a gente coloca ele quente aqui na água fria. A temperatura 2, digamos que seja 120 graus Celsius. Quando a gente junta esses dois corpos, coloca ele aqui adentro, né? E espera um tempo suficiente, a gente pode medir uma temperatura de equilíbrio, digamos, de 80 graus, certo? Agora, aqui a gente tem todos os dados, né? Temos a temperatura de equilíbrio, massa 1, calor específico C1, T1, temos a massa 2, a temperatura 2, mas não temos o calor específico. O que temos é a temperatura de equilíbrio. Com esta fórmula, a gente pode isolar também o calor específico C2 e encontrar o calor específico C2 conhecendo a temperatura de equilíbrio. Então isso aqui é uma forma prática de medir experimentalmente o calor específico de um corpo desconhecido. É uma fórmula simples, mas é muito útil para caracterizar termicamente um material.
Agora nós vamos falar sobre a mudança de fase, e a mudança de fase é outro efeito da absorção de calor pelos corpos. A mudança de fase não acontece sempre, acontece quando o corpo está a certa temperatura específica. Digamos, a mudança de fase de sólido para líquido na água, né, a uma pressão atmosférica, acontece a 0 graus Celsius, certo? A mudança de fase da água de líquido para vapor, quando a gente está na pressão atmosférica, acontece a 100 graus Celsius, certo? Então, a mudança de fase só acontece quando a gente está a certa temperatura e a certa pressão específica. Quando o corpo está nessas condições, nesses pontos críticos, a gente dá calor ao corpo. Ele utiliza esse calor, mas não para aumentar a temperatura. A temperatura se mantém constante e ele utiliza esse calor para quebrar as ligações das moléculas e fazer a mudança de fase, certo? Então, uma coisa muito importante é notar que durante a mudança de fase, a temperatura é constante do material, ok? Então, aqui a gente está vendo um diagrama de fases, né, da água aqui. Esse aqui é um diagrama pressão com temperatura. E aqui a gente tem umas linhas, que são as linhas que separam as fases. Esta linha separa o sólido do gás. Esta linha separa o sólido do líquido. E esta azul separa o líquido do gás, certo? Então, digamos, a menor temperatura temos sólido. Conforme a gente aumenta a temperatura, temos líquido no meio, e depois a temperaturas muito altas temos um gás aqui, certo? Então, para a água, né, neste caso, quando a gente está na pressão atmosférica aqui, este vai ser o ponto da transição sólido-líquido, né? É o ponto de fusão, quando a gente passa de sólido para líquido. Ou ponto de solidificação, quando a gente passa de líquido para sólido, né? Dependendo de se a gente vai para a direita ou vai para a esquerda. Este é o ponto de fusão. E ele acontece a 0 graus quando a gente está numa pressão atmosférica. E a outra ponto crítico, né, da água é a 100 graus Celsius. E aqui acontece a transição de líquido para gás, né, para vapor. Certo? Então esse aqui é o ponto de vaporização. Ou ponto de liquidificação, né? Se a gente transforma o vapor em líquido, ok? Então, a gente consegue fazer essas mudanças de fase, né? Aumentando a temperatura aqui. Você aumenta a temperatura do corpo, dá calor a ele e faz mudar de sólido para líquido. Pode aumentar a temperatura do líquido e faz ele virar um gás, certo? Isso que a gente sabe. Bem, mas uma coisa importante é que esses valores 0 graus e 100 graus, eles só são válidos quando a gente está a uma pressão atmosférica. Se nós estamos em uma região que tem uma pressão que é menor que a pressão atmosférica, estes valores, as temperaturas, vão ser diferentes. Digamos que a gente está numa montanha muito alta, né? Quando a gente está num lugar muito elevado, a pressão atmosférica diminui. Por quê? Porque a pressão atmosférica é máxima quando a gente está no fundo, perto do nível do mar. Mas conforme a gente vai saindo da atmosfera, digamos, vai subindo em pontos altos, numa montanha muito alta, a pressão atmosférica diminui, certo? E a gente vai estar, digamos, aqui uma pressão menor que a pressão atmosférica aqui, uma pressão pelinha aqui. Quando a gente diminui a pressão, a gente está vendo aqui que os pontos de transição já não é 100 graus, digamos. A vaporização da água já não é 100 graus, é menos. Pode ser, digamos, 70 graus. E o ponto de solidificação também não é 0 graus, é maior, certo? Então, digamos aqui pode ser 70 graus. E aqui digamos que seja 5 graus, certo? Então,
quando estas temperaturas das transições de fase 0 e 100 para a água, né? Elas só valem quando a gente está numa pressão atmosférica. Se a gente está numa pressão menor, a água ferve a uma temperatura menor aqui. O ponto da vaporização aqui agora seria 70 graus, é menos que 100 graus, certo? E isso é importante porque a gente pode fazer ferver a água, então aumentando a temperatura, mas mas a gente pode fazer ferver a água também, diminuindo a pressão, certo? Se a gente faz este processo aqui, a gente se mantém a uma temperatura constante e diminui a pressão, então a gente está indo para baixo assim, nessa seta. A gente também pode fazer ferver a água, certo? Então a gente pode fazer a transição aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão, ok? É por isso que estou colocando aqui este desenho que simboliza um experimento muito legal, onde a gente pode fazer ferver a água a uma temperatura de 27 graus. A gente não precisa elevar a temperatura até 100 graus. A gente pode fazer ferver a água a uma temperatura fria. Como que a gente faz? Coloca este copo de água dentro de uma câmara de vácuo. Então, quando a gente coloca essa câmara para funcionar, a pressão aqui começa a diminuir. A pressão interior aqui, certo? O gás vai sendo retirado dentro da câmara, então a pressão dentro deste espaço vai ficar menor. O que a gente estaria fazendo seria realizando este caminho aqui vertical para baixo. A gente está diminuindo a pressão. Quando a gente diminui a pressão, a gente também realiza essa transição de líquido para gás. Então, neste experimento, quando a gente liga a câmara de vácuo e ela começa a retirar o ar, aqui vão começar a formar bolhas e a água começa a evaporar, mesmo estando fria, a uma temperatura ambiente de 27 graus, digamos. O que a gente tem que notar, então, é que aqui a gente tem duas maneiras de fazer ferver a água, né? É aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão. Quando a gente diminui a pressão, a gente se mantém a uma temperatura constante, certo? Aqui parece que a gente está aumentando a temperatura, mas o que acontece é que quando a gente dá calor ao sistema, ele, na verdade, no ponto crítico, ele não aumenta a temperatura, ele começa a transformar-se de uma fase para outra, e após essa transformação, aí continua assim o incremento da temperatura. Então a gente tem este exemplo aqui, a gente tem gelo a menos 5 graus e queremos levar ele para 150 graus. A gente está numa pressão atmosférica, digamos. Então quando a gente eleva a temperatura do gelo, né, de menos 5 para 150, ele não permanece na mesma fase, né? Ele passa por 0, então aqui tem uma transição de fase, e passa por 100 também. Tem outra transição de fase e depois ele pode aumentar até 150 graus sua temperatura. Então, a pergunta neste exemplo seria: qual seria o calor necessário para levar o gelo de menos 5 graus até 150? O importante é notar que o gelo não vai ficar gelo aqui, né, a 150. Ele vai virar vapor. E o calor necessário, então, temos vários calores. Primeiro, temos um calor Q1, que vai ser o calor necessário para aumentar a temperatura do gelo de menos 5 a 0 graus, certo? Quando está a 0 graus, a gente tem que dar outro calor Q2, e este calor Q2 vai fazer que o gelo a 0 graus vire água a 0 graus também. Ou seja, neste processo, o sistema se mantém a 0 graus, não aumenta a temperatura. O calor que a gente está dando aqui não é para aumentar a temperatura, é um calor para realizar essa transformação, essa mudança de fase. Bem, então depois a gente tem a água agora sim, e a gente tem que levar ele
essa água para 100 graus. Aqui a gente tem um terceiro calor que está associado à mudança da temperatura. E aqui, para a gente continuar até 150, a gente chega em 100 e a gente dá um calor Q4 para transformar toda essa água líquida em vapor. E esse calor vai ser utilizado para fazer a transformação de fase. E não acontece nenhuma variação na temperatura aqui. O sistema se mantém a temperatura constante até toda a água líquida vaporizar. Quando toda a água líquida vaporiza e a gente continua dando calor ao sistema, aí sim o vapor agora pode chegar até 150 graus, né? E ele precisa absorver outra quantidade de calor aqui para aumentar sua temperatura, certo? Então, em um diagrama desse aqui, com estas linhas, este eixo de temperaturas, a gente vai ter que o calor Q1 é utilizado para aumentar a temperatura do gelo. O calor Q2 a gente coloca desta forma, porque é um calor positivo que a gente está dando ao sistema para fazer a mudança de fase, mas este calor é absorvido todo a 0 graus. Não muda a temperatura, a gente está nesta temperatura sempre durante esta transição. Quando acaba a transição, a gente dá um calor Q3 ao sistema, que agora é água líquida, e aí sim aumenta a temperatura. E aqui este calor Q4 também vai ser um calor utilizado para mudar a fase de líquida para vapor, e a temperatura não muda, então a temperatura fica a 100 graus aqui fica a 0. E depois de realizar toda a transformação, aí sim a gente tem que dar um calor Q5 para chegar até 150 graus. Ok? Se a gente quisesse fazer o procedimento inverso, levar vapor de 150 graus para gelo menos 5, a gente teria que inverter os sinais aqui. O calor vai ser Q5, não vai ser dado positivo, vai ser negativo. Então, o calor Q5 seria um calor retirado do vapor para resfriar ele até 100. Depois o calor Q4 agora seria para cima, indicando que ele seria um calor retirado do vapor, né? Estaríamos resfriando para liquidificar. E todos os sentidos destes calores se invertem e os sinais se invertem, né? Uma coisa importante para notar aqui é que para a água a gente tem esses valores dos calores latentes de fusão. O calor latente de fusão é o calor necessário para que 1 grama do material se funda, passe do estado sólido para o líquido. E da mesma forma a gente tem que o calor de vaporização é o calor necessário para que 1 grama do material, né, se vaporize, passe do líquido para o vapor, certo? Para a água a gente tem esses calores, 80 calorias por grama para a fusão e 540 calorias por cada grama para a vaporização, certo? E a gente tem que aqui a gente pode escrever também que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama e por grau, enquanto que o calor específico do gelo é igual ao calor específico do vapor, é 0,5 calorias por cada grama e por cada grau, certo? Então, tendo essas informações, e se a gente conhece a massa, certo? A massa do gelo, a gente pode ter que o calor Q1 será M, o calor específico do gelo, vezes a mudança de temperatura T1, que neste caso seria 5 graus, né? E o calor Q2 é o calor necessário para vaporizar. Desculpa. E o calor Q2 será o calor necessário para fundir o gelo, certo? Então, o calor, se a gente precisa 80 calorias por cada grama, e aqui a gente tem M gramas, para fundir essas M gramas de gelo em água, a gente precisa M vezes o calor latente de fusão, certo? O calor Q3 agora seria o calor necessário para aumentar a temperatura da água líquida.
Então seria a massa da água vezes o calor específico da água líquida, né? Que seria 1, vezes a mudança de temperatura 2, que seria agora 100 graus. O calor específico que é 4 agora seria o calor necessário para vaporizar estas m gramas de água. A gente precisa 540 calorias por cada grama. Então, para vaporizar m gramas, a gente precisa m vezes LV, m vezes o calor latente de vaporização. E com isto a gente já estaria transformando toda esta massa de água em vapor. E depois a gente precisa aumentar a temperatura do vapor em 50 graus, né? De 100 para 50. A gente teria um calor Q5, que seria a massa de vapor, que é a mesma massa de água, que é a mesma massa de gelo. Só que agora a gente tem que utilizar aqui o calor específico do vapor para este tramo aqui, que 5 seria a massa do vapor vezes o calor específico do vapor vezes a mudança de temperatura ΔT3, que seria de 100 para 150. E assim a gente poderia resolver este problema, né? Se a gente conhece a massa de gelo, sabemos, somando todos estes calores, a gente tem o calor necessário para levar gelo de menos 5 graus a 150 graus. Para treinar esta parte de calorimetria, a gente vai resolver esta questão, a questão 3 da lista. E aqui a gente tem duas balas de chumbo, que tem massa de 12 gramas aqui. Ela vem com 300 metros por segundo de velocidade. A outra vem na mesma direção e em sentido oposto. Ela tem massa de 8 gramas e velocidade de 400 metros por segundo. Então a gente tem as massas e as velocidades iniciais. E elas começam com uma temperatura de 30 graus. O que acontece quando elas chocam nessa colisão, vai ser uma colisão inelástica, em que as duas balas se grudam e geram uma massa só final, uma massa M1 mais M2 de chumbo, né? E esta massa vai ter certa velocidade V, que a gente não sabe e que é pedido na questão. Só que o que acontece neste processo, nessa colisão inelástica, é que a energia não vai ser conservada. A energia cinética no início vai ser maior que a energia cinética no final, certo? Essa diferença de energias é porque existe uma quantidade de calor utilizada para fundir esse chumbo. E isso que vai ser pedido para nós. Qual que vai ser a mudança na energia cinética do sistema? Aqui a gente tem uma energia cinética aqui que a gente tem menos. A energia é perdida, digamos. Na verdade, o que é perdido é energia mecânica. A energia total sempre se conserva. O único que acontece aqui é que a energia mecânica vai se transformar em energia térmica, certo? Então essa mudança na energia cinética vai ser um calor absorvido pelo sistema e esse calor vai provocar um aumento na temperatura, certo? Ele começa a 30 graus e depois vai ter outra temperatura final que vai ser pedida para nós também. Então a gente precisa encontrar a velocidade final. Com esta velocidade a gente precisa comparar a energia cinética no início e no final. E com esta diferença de energia cinética a gente vê qual que é o calor e qual que vai ser a temperatura final do sistema, certo? Só que acontece que talvez este calor, essa mudança na energia cinética seja tão grande que a gente consiga não somente aquecer o chumbo sólido, sino que a gente consiga fundir ele e liquidificar ele, certo? Neste problema se nos diz que a temperatura de fusão do chumbo é 327,3 graus centígrados e se nos diz também o calor latente de fusão, certo? É 2,45 vezes 10 a 4 joules por cada quilo. Esse aqui é o calor por cada quilo necessário para fundir o chumbo. O calor específico do chumbo é 0,03 calorias por grama por grau centígrado.
Então, a questão nos diz também, no final, qual é a quantidade de chumbo que vai ser fundida. O calor da colisão vai fazer com que uma porção do chumbo, ou talvez todo o chumbo, seja derretido e seja liquidificado. Então, essa é a pergunta: qual é a quantidade de chumbo que é derretido? E qual é a temperatura final do sistema? Certo? Talvez esta mudança, este calor desprendido na colisão, vai ser tal que esse calor consiga fundir todo o chumbo e aumentar ainda mais a temperatura, certo? Passar dos 327 graus, certo? Então, essa aqui é a pergunta. A gente precisa encontrar as velocidades, energia cinética, temperatura final e massa de chumbo liquidificada neste processo, certo? Eu falei que aqui não se conserva a energia, né? Mas existe outra lei de conservação que sempre é mantida. É a lei da conservação do momento linear. Este momento sempre é conservado, mesmo tendo colisões que não são elásticas, certo? Então, pela conservação do momento, a gente vai ter que o momento inicial tem que ser igual ao momento final, né, do sistema. E o momento no início vai ser o produto da massa com a velocidade m1v1. Este aqui vai para a direita, este aqui vai para a esquerda, então ele tem sinal negativo, é menos m2v2. O momento no início tem que ser igual ao momento no final, e o momento no final vai ser a massa total deste corpo, que vai ser m1 mais m2, vezes a velocidade dele, certo? As massas eu vou colocar em gramas, aqui 12 gramas, vezes a velocidade v1, que é 300 metros por segundo, menos a massa m2, que é 8 gramas, vezes a velocidade, que é 400 metros por segundo. Tudo isto tem que ser igual à soma das massas, que vai ser 20 gramas, vezes v. Eu coloquei as massas em gramas porque eu sei que elas vão se anular aqui, gramas com gramas com gramas, e a velocidade vai ficar em metros por segundo direto, certo? Aqui a gente vai ter 3.600 menos 3.200, tudo em metros por segundo, né? Vai ser igual a 20V. E portanto a diferença aqui é 400 dividido por 20 vai dar 20. Então a velocidade V vai ser 20 metros por segundo. Então esta aqui seria a parte A, certo? É o que é a primeira parte da questão. Qual que é a velocidade final do chumbo aqui, certo? Com esta velocidade a gente pode encontrar a mudança na energia cinética, que é o item B. A mudança na energia cinética vai ser energia cinética final menos a energia cinética que a gente tinha no início. Então, esta variação da energia cinética vai ser m sobre 2v ao quadrado menos a energia cinética no início é a soma de m1 v1 ao quadrado sobre 2 com m2 v2 ao quadrado sobre 2. Ok? Então, quando a gente calcula aqui a mudança de energia cinética, vai ser 1 meio de 20 gramas, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 quilos, vezes velocidade ao quadrado. Este V é 20, então vai ser vezes 400, menos M1 é 12, meio de 12 vezes 10 a menos 3, então este aqui é massa em quilos. V1 é 300, então vai ser 9 vezes 10 ao quadrado, a velocidade ao quadrado, e menos 1 meio de 8 vezes 10 a menos 3, M2 é 8 gramas,
E V2 ao quadrado é 400 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 10 a 4. Quando a gente faz esta conta, o valor da variação da energia cinética vai ficar negativo, vai ficar menos 1176 joules. O valor negativo é porque a gente está perdendo energia e a gente estaria, na verdade, estaria transformando energia mecânica, energia cinética, em calor, certo? Então, este valor é negativo porque ele foi transformado em calor positivo. Esse calor vai ser absorvido pelo corpo e vai ser utilizado de duas maneiras. Vai ser utilizado em aumentar a temperatura do chumbo, que estava a 30 graus no início, e a gente talvez aumenta até a temperatura de fusão, né? E depois, se ele está no ponto crítico, a gente pode, e temos mais calor ainda, a gente pode fundir o chumbo, certo? O calor absorvido pelo chumbo vai ser igual a 1176 joules. É o calor que foi transformado, é a energia que foi transformada em calor, certo? Então esse é o calor que a gente tem, que vai ser absorvido pelo chumbo, pelos 20 gramas de chumbo. O chumbo começa a 30 graus Celsius e a gente tem uma massa de 20 gramas, né? O que a gente quer saber é se a gente consegue fundir todo esse chumbo. Para fundir o chumbo, a gente precisa primeiro dar um calor Q1 para aquecer ele até o ponto de fusão. E depois a gente precisa dar um calor Q2 para fazer a mudança de fase, certo? O calor Q1 vai ser a massa do chumbo, o calor específico do chumbo e a mudança da temperatura, né? De 30 para 327. Então, o calor Q1 vai ser 20 gramas. O calor específico do chumbo é 0,03 calorias por grama e por grau Celsius. E a mudança da temperatura seria 327,3 graus Celsius menos 30 graus Celsius. Quando a gente realiza esta multiplicação, o calor Q1 vai ficar 178,38 calorias. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa, que uma caloria vai ser igual a 4,18 joules. Ok? Então, este calor que está em calorias, a gente pode escrever ele em joules e vai ser 745,6 joules. Ok? Então, a gente tem um calor disponível de 1176. E para aquecer ele até o ponto de fusão, a gente precisa 745. Então, o calor absorvido vai conseguir sim levar o chumbo até o ponto da mudança de fase. Mas a gente quer saber se todo o chumbo se transforma em líquido, certo? Então, a gente tem que vai ficar um calor Q2, que vai ser o calor absorvido, né? Menos Q1. Se a gente subtrai este calor do calor necessário para aumentar a temperatura, a gente tem o calor Q2, que é o que a gente tem para realizar a mudança de fase, né? Para fundir o chumbo. Então, quando a gente faz esta diferença de 1176 joules menos 745,6 joules, a gente tem um calor de Q2 que vai ser 430,4 joules, certo? Este calor vai ser o calor necessário utilizado em fundir o chumbo, mas a gente não sabe quanto chumbo se funde. A gente poderia ser toda essa massa de 20 gramas, mas pode ser que a gente tenha um pouco calor e não consigamos fundir toda ela. Então a gente tem uma certa massa M estrela vezes o calor de fusão do chumbo. Esse vai ser o calor Q2. O calor de fusão Q2 vai ser
uma massa que a gente não sabe vezes o calor de fusão. Então a massa que será derretida vai ser o calor Q2 dividido por o calor latente, LF. Então a massa de chumbo que é derretida vai ser 430,4 Joule dividido por 2,45 vezes 10 a 4 Joule por quilo. E quando a gente faz a conta aqui, e em vez de deixar em quilos, a gente transforma em gramas, a massa derretida vai ser 17,6 gramas somente. Ou seja, com esse calor absorvido, a gente pode aumentar a temperatura do chumbo até o ponto de transição de 327 graus, mas neste ponto a gente tem um calor Q2 de 430 que não é suficiente para fundir os 20 gramas. A gente com este calor Q2 consegue fundir somente 17,6 gramas. Então, isso quer dizer que a gente não consegue fundir todo o chumbo, né? E portanto, fica uma porção que vai ser sólida, né? Bem, então não todo o chumbo vai ser fundido, somente é fundido 17,6 dos 20 gramas. Portanto, ficam 2,4 gramas de chumbo sólido e 17,6 gramas vão ser líquidos. E todo o sistema fica a 327,3 graus Celsius, certo? Porque o calor foi utilizado em aumentar a temperatura e em fundir uma porção do chumbo. Então, após a colisão, a gente vai ter que o sistema se aquece até o ponto de fusão, mas não todo o chumbo vai ser fundido, somente 17,6 gramas.